Agora que eu já expliquei sobre o Yin Yang, eu vou falar sobre o relógio biológico, que nada mais é que o ciclo circadiano. Né? O relógio biológico na medicina chinesa funciona da seguinte maneira. De 5 às 7 é o horário de melhor funcionamento do intestino grosso. Então é um horário para a limpeza do organismo, é o horário que o nosso relógio biológico está programado para acordar, porque é o horário do nascer do sol. Ok? De 5 às 7 é o intestino grosso. De 7 às 9 é o estômago. Então é o horário para alimentação. Você já deve ter ouvido falar na expressão café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo. Muito se deve a esse fato aqui, é enraizado na cultura oriental, de 7 às 9, a pessoa se alimentar bem, né? Porque é o horário de melhor funcionamento do estômago e é o horário que a gente deve se alimentar também mentalmente, digerir aquilo que a gente vai fazer durante o dia. De 9 às 11 é o horário do baço pâncreas, na medicina chinesa, que é o horário para concentração. E essa concentração ela pode ser concentração mental para estudar ou para trabalhar, ou concentração muscular, porque o baço pâncreas rege o músculo na medicina chinesa. Quando chega no pico do dia, no pico do sol, é o horário do coração, que é de 11 a 1. O coração, na medicina chinesa, representa o máximo yang. Então ele é o máximo de atividade. O coração bate em média 100 mil vezes ao dia. Ele nunca para de funcionar. Por isso que ele está nesse horário aqui. É o horário de maior atividade do dia, o horário que está mais quente, né? O sol está mais a pino. De 1 às 3 é o horário do intestino delgado. Antigos textos falam sobre o fogo retorna à raiz. O que significa isso? Começa a energia do coração a diminuir e aí a energia vai para o intestino delgado, que do ponto de vista mental e emocional, ele está relacionado à clareza de pensamento, né? E ele está relacionado à absorção de ideias, e você está absorvido no seu trabalho. E também a absorção de alimentos e nutrientes. De 3 às 5 é o horário de melhor funcionamento da bexiga. É um meridiano que começa aqui nos olhos, atravessa a cabeça, passa pela coluna toda, parte posterior da coxa, depois retorna na linha emocional e depois volta para as pernas. É um meridiano muito relacionado à nossa coluna, ok? E também drenagem dos líquidos na medicina chinesa. Aqui já entra o movimento água, ó. Já começa a ficar mais yin, porque começa de 5 às 7, o sol vai se pôr. Então aqui é o horário dos rins, que a medicina chinesa chama de O-Rin, que é o horário para a gente começar a diminuir nossas atividades. Eu sei que às vezes muitos de nós trabalhamos até 8 da noite, mas mesmo que você estiver em atividade, trabalhando, tentar ser ativamente calmo. Trabalhar, mas não trabalhar pesado, no horário mais tarde, assim, né? Então, o nosso organismo começa a baixar o metabolismo nesse horário. Então, a medicina chinesa vai trazer de 7 às 9 o pericárdio, que é o músculo do coração, é a película que recobre o coração para a gente se acalmar, diminuir a frequência cardíaca para a gente ter um bom sono no horário de 9 às 11, que é o horário do triplo aquecedor. O triplo aquecedor na medicina chinesa, em resumo,
São os 3 aquecedores, inferior, médio e superior. E para você ter ele em equilíbrio na posição horizontal. E aí, por isso que a gente tem que estar dormindo nesse horário, que é um horário do triplo aquecedor. Aqui no auge da noite, entre 11 e 1, é o horário da vesícula biliar. E eu quero falar com vocês sobre a decisão. O poder de decisão nosso no dia seguinte é extremamente dependente da gente estar dormindo nesse horário, porque a vesícula biliar ela armazena a nossa alma etérica. O que é isso? Ela é a chave que abre a porta para a alma etérica para, entre 1 e 3, o fígado abrigar a alma etérica. O que é a alma etérica na medicina chinesa? Os sonhos. Então, aquela pessoa que lembra muito dos sonhos, que tem muitos pesadelos, que significa que não está dormindo bem, não está dormindo profundamente. E de 3 às 5 é o horário dos pulmões. Tá? Eles abrigam a alma corpórea. Tá? Então a gente tem que ter atenção principal, agora no outono, nesses 2 aqui, que é o movimento metal, pulmões e intestino grosso. O fator patogênico do outono é a secura, mas ainda segue as recomendações de evitar vento e frio, porque existe vento seco que pode agredir as pessoas que têm imunidade baixa. Então esse é o resumo do ciclo circadiano. Espero que tenha sido útil para vocês conhecerem um pouco mais da medicina chinesa. Um abraço.